Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar a reflexão e a refração. Então aqui eu tenho uma superfície e sobre ela vai incidir o ângulo de incidência, formando o que nós chamamos de ângulo I. Então aqui incide um determinado feixe de luz. Esse feixe forma o ângulo I. Aqui em cima eu tenho um determinado meio, vamos supor que seja o ar. O índice de refração do ar vale 1. Então, N quer dizer índice de refração do meio. Eu consigo calcular esse índice de refração por meio da fórmula N é igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz no meio que eu estou calculando. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Quando essa luz, então, ela incide numa superfície, vamos supor que essa superfície aqui seja um lago. Então, aqui embaixo, eu tenho o índice de refração da água. Os outros índices de refração, nós não temos obrigação de decorar, praticamente só o ar. Os outros os exercícios costumam fornecer. Mas a água, por exemplo, ela tem um índice de refração de aproximadamente 1,33. O que eu quero que vocês percebam? Que quando eu saio de um valor menor e passo para um valor maior, o meu índice, esse meu ângulo aqui, que era I, ele mudando o meio, ele vai aproximar da normal. Então ele fica um pouco menor. Aqui nós chamamos de ângulo R, que é a refração. Então ele saiu da superfície 1, entrou na superfície 2. Onde eu tenho o índice menor, o ângulo ele é mais aberto. Onde eu tenho um índice maior, o ângulo é mais fechado. O que determina isso é uma fórmula que nós chamamos de lei de Snell. A lei de Snell fala assim: N1 vezes seno I é igual a N2 vezes seno R. Então, essa é a lei de Snell, onde o N é o índice de refração e o seno dos ângulos são os nossos ângulos, que eu tenho incidência, e o R, a refração. Então, eu tenho aqui o I, incidência, e o R, refração. E o que é a reflexão? A reflexão é quando o feixe de luz bate e volta. Percebam que ele volta no mesmo ângulo. Então aqui, ó, eu tenho o I', que é a nossa reflexão. Então imagina a seguinte situação: você chegou, olhou sobre a superfície de um lago, água bem limpinha. Quando você enxerga seu próprio rosto, isto chama reflexão. Quando você enxerga um peixe aqui embaixo, isso chama refração. Eu consigo calcular também a distância que esse peixe está, por meio de uma fórmula que nós chamamos de altura aparente, então onde o peixe parece estar, sobre altura real é igual a N menor, que geralmente é o ar, sobre o N maior, que geralmente é a água. Então, com isso, eu consigo calcular qual é a posição do peixe em relação ao lago. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu lago,
esse peixe ele teria duas posições. Esse de altura menor é a nossa altura aparente, então onde eu vou enxergar ele. E essa daqui maior é a altura real, então é onde exatamente esse peixe está. Então agora nós vamos fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo aí de reflexão e refração. Então vamos lá para a nossa primeira questão. A tabela a seguir mostra o valor aproximado dos índices de refração de alguns meios, medidos em condições normais de temperatura e pressão, para um feixe de luz incidente com comprimento de onda de 600 nanômetros. O raio de luz se propaga inicialmente no diamante. Incide com um ângulo de 30 graus em um meio desconhecido, sendo o ângulo de refração 45 graus. O meio desconhecido é... Então, vamos usar a nossa lei de Snell. N1 vezes seno I é igual a N2 vezes seno R. N1, diamante, vale 2,4. Seno I é o seno de 30 graus, que vale 1 sobre 2. N2 é o que eu quero achar. E o seno de R é seno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Posso simplificar. Então, vai ficar N2 é igual a 2,4 dividido por raiz de 2. Como não tem nenhuma dica de raiz, eu realmente vou ter que fazer as contas. Então, vai ser 2,4 dividido por raiz de 2 dá aproximadamente 1,4. 2,4 dividido por 1,4 dá 1,7. Então, o nosso meio vai ser a safira. Gabarito, letra D. Agora, nós vamos fazer uma questão que caiu aí no Enem de 2017. No hemisfério sul, o solstício de verão ocorre no dia 21 ou 23 de dezembro. Nessa data, o dia tem maior período de presença de luz solar. A figura mostra a trajetória da luz solar nas proximidades do planeta Terra. Quando ocorre o fenômeno óptico que possibilita que o Sol seja visto mais tempo pelo observador? O que está acontecendo? Ele está enxergando a imagem, mas o Sol, na verdade, ele já tinha meio que se escondido na superfície terrestre. Não era para estar enxergando. Aí está acontecendo algum fenômeno que está fazendo ele enxergar uma imagem do Sol. Ele quer saber qual é o fenômeno óptico mostrado na figura. Nós vimos que quando eu enxergo numa posição que na verdade ele não está, é a mesma situação do peixe. Isso se chama refração. Então, olhando aqui as alternativas, a única que tem refração é a letra A. A refração da luz solar ao atravessar camadas de ar com diferentes densidades. Então, nosso gabarito vai ser letra A. Agora, vamos fazer a nossa terceira questão, também do Enem. O Enem gosta muito de teoria de refração e reflexão. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como fada morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode se desviar por camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com os estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fada morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que pode
que, segundo os pesquisadores, provoca a fada morgana é, de novo, nós temos o quê? Nós temos uma imagem aparente. Essa imagem aparente foi causada por índices de refrações diferentes, muitas vezes causada por densidade de ar, igual aconteceu na última questão do Enem. Então, nós temos que procurar aí nas alternativas o que fala de refração. Então, nosso gabarito vai ser letra B. Então, é isso. Fiquem atentos à parte um pouquinho mais teórica para as questões do Enem. Fiquem atentos com a parte de fórmula para os vestibulares em geral. Então, a gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, compartilhem e até o próximo.